Daniel capítulo 10. Durante o 3º ano de Ciro, como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho, não penteei o cabelo. No dia 24 do 1º mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os braços e as pernas brilhavam como bronze polido, e a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados, e fugiram e se esconderam. Eu estava ali sozinho, enquanto vi essa visão impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé. Preste atenção no que vou te dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta da sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Enquanto ele me dizia isso, eu ficava calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios. Aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha mente: meu senhor, essa visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco. Como é que eu, o seu criado, posso falar com o senhor? Estou completamente sem força e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo e com isso senti minhas forças voltarem. Ele me disse: Deus o ama, portanto não fique com medo. Que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Então eu me senti bem mais forte e respondi: fale, pois o Senhor me deu novas forças. Ele disse: sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer-lhe o que está escrito no livro da verdade. Mas agora eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas a minha luta contra ele não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. Daniel capítulo 11. Ele tem a responsabilidade de me ajudar e defender. E o anjo continuou dizendo: o que vou lhe dizer é a verdade. A Pérsia terá mais 3 reis. Depois deles terá um 4º rei, que será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza, ele será muito poderoso. Reunirá todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Depois aparecerá outro rei muito valente. O seu reino será imenso e ele fará o que quiser. Mas quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será desfeito e dividido em 4 partes. Os reis que vão ficar no lugar dele não serão os seus descendentes.
e não terão o mesmo poder que ele tinha. O rei do Egito será poderoso, mas um dos seus generais será mais poderoso ainda e governará um reino maior. Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um acordo, e o rei do Egito dará a sua filha em casamento ao rei da Síria para garantir a paz entre as duas nações. Porém, o plano fracassará, pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos assassinados. Mas pouco depois disso, um parente dela se tornará rei e marchará com as suas tropas contra o exército do rei da Síria. Entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. Ele levará para o Egito as imagens dos deuses da Síria e objetos de valor feitos de ouro e de prata. Haverá alguns anos de paz entre as duas nações, mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito. Porém, ele será derrotado e voltará para sua terra. Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com as suas tropas para conquistar o Egito e arrasará tudo como se fosse enchente. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. O rei do Egito ficará tão furioso que sairá com o seu exército e atacará os sírios, que se entregarão aos egípcios. O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios e por ter matado tantos soldados, mas o seu poder durará pouco. Depois, o rei da Síria reunirá um exército ainda maior e, após alguns anos, voltará com o seu grande exército bem armado para atacar o Egito. Aí muitos povos se revoltarão contra o rei do Egito. Entre eles haverá alguns homens violentos da terra de Israel. Eles se revoltarão, obedecendo a uma visão que tiveram, mas serão derrotados. O rei da Síria virá com o seu exército, construirá rampas de ataque em volta de uma cidade protegida por muralhas e a conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio poderão impedir o avanço das tropas sírias. O inimigo fará tudo o que quiser com os soldados egípcios e invadirá a terra prometida e a conquistará completamente. Então o rei da Síria porá todo o seu exército em pé de guerra para lutar contra o Egito, a fim de derrotar o inimigo. Ele fará um acordo com o rei do Egito e lhe oferecerá a filha em casamento, mas não será bem sucedido. Aí ele atacará as cidades do litoral do mar Mediterrâneo e conquistará muitas delas, mas um chefe militar estrangeiro atacará com o seu orgulho e o deixará envergonhado. O rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio país, mas fracassará e será morto, e nunca mais se ouvirá falar nele. Em lugar dele, reinará outro rei que mandará um oficial para cobrar impostos, a fim de enriquecer o seu reino. Logo depois, esse rei será morto, mas isso não acontecerá ao campo de batalha. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará as suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o grande sacerdote. Enganará os que fizerem acordo com ele e, mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. Atacará de surpresa as províncias mais ricas do país e nelas fará coisas terríveis que os seus antepassados nunca fizeram. Repartirá com os seus soldados as riquezas, os bens e os objetos
E por um pouco tempo ele fará planos para atacar as fortalezas do país. E confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com o seu grande exército contra o rei do Egito. Ele sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído pelos seus próprios conselheiros, que o levarão à desgraça. O seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Então os dois reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro. Mas nenhum dos dois levará vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. Depois o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as riquezas que tiver conquistado na guerra. Planejará acabar com a religião do povo de Israel e fará contra eles o que quiser. Depois voltará para o seu país. Quando chegar o tempo certo, ele marchará de novo com os seus soldados contra o Egito, mas dessa vez não vencerá, como venceu na primeira vez. Soldados virão do oeste em navios e o atacarão. Desesperado, ele desistirá da luta e, cheio de fúria, atacará novamente o povo de Israel, fazendo com eles o que quiser. Dessa vez, ele seguirá o conselho dos judeus e abandonarão a sua religião. Os seus soldados profanarão o templo, acabarão com os sacrifícios diários e colocarão no templo o grande terror. Por meio de bajulação, o reino ganhará o apoio de judeus que abandonaram a sua religião, mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. Mestres sábios aconselharão o povo, mas por algum tempo serão mortos à espada ou no fogo, ou serão mandados para fora do país como prisioneiros, ou perderão todos os seus bens. Durante esse tempo da perseguição, o povo de Deus receberá a ajuda de alguns, mas muitos os ajudarão só por interesse próprio. Alguns dos mestres sábios que estão mortos, mas isso será um meio de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até chegar ao fim, o tempo marcado por Deus. O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso que pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Ele fará tudo isso até que Deus o castigue, pois Deus o castigará de acordo com o que já decidiu. Esse rei não adorará os deuses que os seus antepassados adoravam, nem os deuses que as suas mulheres preferem, nem qualquer outro deus, pois ele acreditará que está acima de todos os deuses. Mas ele adorará o Deus protetor das fortalezas. E esse Deus que os seus antepassados não conheciam, esse rei oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e outros objetos de valor. Com a ajuda de pessoas que adoraram um deus estrangeiro, ele defenderá as suas fortalezas, e todos os que o aceitarem como rei receberão honrarias, posições e autoridades e terras. Quando chegar o momento final, o rei do Egito atacará o rei da Síria, e esse ficará mais ao seu encontro, e este sairá mais ao seu encontro, com todas as suas forças armadas, isso é, carros de guerra, cavalaria e muitos navios, como as águias de uma enchente. Os seus soldados invadirão o Egito. Ele invadirá também a terra prometida e matará milhares e milhares de povos em Edom e de Moabe
e a maior parte do povo de Amon. O seu exército ocupará muitos países, nem mesmo o Egito escapará. Levará do Egito os tesouros de ouro e de prata e outros objetos de valor. E conquistará também a Líbia e a Etiópia. Mas chegarão notícias do leste e do norte que o encherão de medo. Furioso, ele sairá com os seus soldados, resolvido a matar muita gente. Armará o seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o lindo Monte Sagrado. Mas morrerá, mas viverá, mas morrerá e não haverá ninguém para socorrê-lo. Daniel capítulo 12. E o anjo continuou dizendo: nesse tempo haverá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os povos de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos do que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão vida eterna, outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso para ninguém. Faça o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de lá para cá, procurando ficar mais sábios. Então eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado e outro do outro. Um deles perguntou: o anjo vestido com uma roupa de linho estava acima. Quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Mas eu não entendi bem e por isso perguntei. Por favor, me diga o que é que tudo isso vai acabar. Como é que tudo isso vai acabar? Ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, mas tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão com a sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Depois que os sacrifícios diários foram suspensos e o grande terror foi colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 10.025 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa.